lá, finalmente chegamos ao nosso último vídeo do nosso curso, né? Terminando aqui também o nosso estatuto. A gente vai falar um pouquinho a respeito de tempo de serviço ou contribuição, depois entraremos aí nas disposições finais e concluiremos nosso curso de legislação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Ceará. Então vamos começar aqui pelo tempo de serviço e ou contribuição. A gente tem que ter a noção que tempo de serviço e tempo de contribuição não necessariamente são a mesma coisa. Eu posso dizer que todo o tempo que eu estive de serviço, eu estive contribuindo, mas nem todo o tempo que eu estive contribuindo eu estava trabalhando. Nós lembrarmos lá do período da LTIP, ou da licença para tratar de saúde dependente após 6 meses, em que o militar ele pode, mesmo não estando trabalhando, nem estando recebendo, contribuir mensalmente para contar como tempo de contribuição para a aposentadoria. A gente vê que ele não estava em serviço, mas estava contribuindo, retirando do bolso o dinheiro para contribuir para a sua aposentadoria. Vale ressaltar que nós temos o regime geral de previdência social, o regime de todos os trabalhadores do Brasil, e os regimes próprios. No caso militar do Estado de Ceará, ele está sujeito, ele contribui para um regime próprio de previdência, nosso Estado chamado de SUPSEC, Sistema Único de Previdência dos Servidores do Estado do Ceará, que inclusive vai ter algumas reformulações agora no ano de 2013, mas você que vai fazer um concurso para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros, pode ficar tranquilo, você que vai ser militar não vai ter nenhum prejuízo em relação à sua aposentadoria, diferentemente dos demais servidores no Estado do Ceará a partir de 1º de janeiro de 2014. Mas não é o tema da nossa aula, vamos voltar aqui porque é importante, que é o conteúdo para você ser aprovado no concurso que vai fazer. Então vamos lá, tempo de serviço e ou contribuição. A gente tem um tema geral, que é esse tempo de serviço e ou contribuição, mas temos aqui algumas informações importantes, como por exemplo, a data da inclusão. Segundo a lei, existe uma data a partir da qual você vai ser incluído, você vai estar contribuindo para a sua aposentadoria. A gente até desmistifica algumas situações, como por exemplo aquela do aluno de curso de formação já está contando tempo para a aposentadoria. A prova está aqui na lei, que diz que a partir da sua data de inclusão, você vai estar contando tempo de contribuição militar. Então, tempo de contribuição militar, a partir de que momento? Da data do ato em que o militar estadual é considerado incluído em organização militar estadual. Então, foi incluído lá na organização, foi classificado na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, você vai estar contando tempo para a sua aposentadoria, tempo de contribuição. Professor, mas aí é quando já tiver terminado o curso de formação, você tem razão. Então, vamos ver aqui. Segundo, data de matrícula em órgão de formação de militares estaduais. Opa, a partir da matrícula eu já vou estar contando o tempo para minha aposentadoria. 3. Data da apresentação pronto para o serviço militar, no caso de nomeação. Professor, eu não entendi essas diferenças. Vamos tentar aqui através de um slide explicar para você como é que funciona essa história aqui das datas. Existe uma situação, por exemplo, em que o militar ingressa, isso hoje está acontecendo mais comumente, você faz o concurso, ingressa no curso de formação, termina o curso de formação e fica aguardando um período para ser nomeado. Então o Estado, para não perder, o que ele diz para a gente? Bora aqui para o esquema. Ingressou no curso de formação, está aqui. Curso de formação. Na data da matrícula, ou seja, ingressei no meu curso de formação, já está contando tempo a partir dessa data aqui, até a conclusão do curso. Digamos que seu curso durou aqui 6 meses. Esses 6 meses vão contar para a sua aposentadoria. Isso na teoria, logicamente. Só que eu fiquei, depois do curso, professor, aguardando 2 meses a minha nomeação. Só saiu depois de 2 meses. Aí eu fui lotado numa organização policial militar ou numa organização bombeiro militar, conforme o concurso que você fez. A partir da lotação, volta a contar tempo de contribuição. Então esse tempo, você ficou aguardando aqui de 2 meses, não conta como tempo de contribuição, mas o tempo do curso de formação e o tempo a partir do qual você é incluído em uma organização militar estadual vão contar para efeito da sua aposentadoria, vão contar como tempo de contribuição. Então essa é informação importante para o seu dia a dia, logicamente que é importante também para a prova, a data em que vai contar para efeito de contribuição para a sua aposentadoria. Lembrando, como nós já vimos lá no desligamento de serviço ativo, para pedir
a reserva remunerada, eu tenho que ter 30 anos de contribuição. Desses 30, pelo menos 25 anos de contribuição ao SUSPEC, porque senão eu não vou poder pedir a minha reserva remunerada. Então a gente viu a partir de que momento conta esse tempo de contribuição. Vamos ver agora quais os tempos que eu vou poder contar, juntar para efeito da minha aposentadoria, para efeito da minha reserva remunerada. Então vamos lá, na sequência, a gente pode dividir em dois tipos de tempo: tempo de contribuição militar e tempo de contribuição não militar, ou tempo de contribuição civil, como você queira chamar. Então vamos tentar explicar o que é considerado tempo de contribuição militar. Tempo de contribuição militar: o primeiro, todo o período que contribuiu como militar, podendo ser contínuo ou intercalado. Isso aqui é bem simples, vou tentar explicar aqui para vocês como é que funciona essa história. Digamos que o militar trabalhou 15 anos, esses 15 anos aqui contaram como tempo de contribuição, só que ele tirou 2 anos de LTIP. Como a gente sabe, o período da LTIP, ele não conta para efeito de aposentadoria, não conta para nenhum efeito. LTIP você não recebe remuneração, não conta para aposentadoria, não vale de nada o período da LTIP, a não ser que você pague por fora, né? Você contribua mensalmente lá com 33% da última remuneração. Então, por que esse tempo vai ficar intercalado? Porque eu trabalhei aqui 15 anos e vou ter que trabalhar mais 15 aqui para completar os 30 anos. Então, intercalei um período de 2 anos, porque eu tirei essa LTIP. Podia ser de 1 ano, de 6 meses. Então, o tempo pode ser contínuo. Posso tirar os 30 anos seguidos, contando aqui curso de formação, nomeação, tudo. Ou então esse tempo pode ser intercalado. Até no exemplo anterior que nós demos em relação ao curso de formação, a gente pode utilizar de novo esse exemplo. Olha só, fez o curso de formação, está contando, esse período aqui intercalou, porque não conta, e volta a contar novamente. Então, outro exemplo de tempo intercalado. Então, todo o período que contribuiu como militar, podendo ser um tempo contínuo, ou então um período intercalado. Vamos lá para o segundo caso de contribuição militar. O período de serviço ativo das Forças Armadas. Ah, professor, então o período que eu passei nas Forças Armadas vai contar também? Vai contar, e vai contar como tempo militar. Mas como eu falei, não adianta achar que vai trazer todo o tempo lá das Forças Armadas, porque eu tenho que ter 30 anos, dos 30, 25, no mínimo 25, como contribuição militar ao SUBSEC. Então, quando você estava nas Forças Armadas, você não estava contribuindo para o SUBSEC. Isso significa o quê? Que eu posso trazer 5 anos, posso trazer até mais, até 10, mas eu vou ter que ter 35, porque tem que ser 25 de contribuição como militar ao SUBSEC, aí eu trago 5, 6, 7, não importa, a partir de 30 eu já posso pedir a minha reserva remunerada. Então, respeite o requisito de 25 anos de contribuição como militar ao SUBSEC. Se eu não trabalho em outro canto, só vai contar mesmo como militar, beleza. Se não, você pode trazer esse tempo das Forças Armadas, desde que respeite os 25 anos de contribuição militar ao SUBSEC. Vamos lá para o terceiro caso. Tempo de contribuição relativo a outra corporação militar. Então, se você esteve em outra corporação militar, de um outro estado, você pode contar também, trazer esse tempo. Olha a diferença básica, olha como é interessante esse tema aqui, só para você se aprofundar um pouquinho mais. Se você é bombeiro militar no Ceará e foi bombeiro lá no Rio de Janeiro, você traz o tempo lá do Rio de Janeiro. Se você é policial militar no Ceará e foi policial militar no Pernambuco, você traz o tempo lá da Polícia Militar do Pernambuco. Mas vai ter a limitação de novo. Eu vou ter que ter 25 anos de contribuição como militar ao SUBSEC. Então posso trazer no máximo 5 de fora de outra corporação. Professor, tem algum caso que eu posso trazer mais de 5? Tem. Digamos que você é policial militar do Ceará. Então você trabalhou 7, 8 anos na Polícia Militar do Ceará e passou no concurso para o bombeiro do Ceará. Opa, então nos dois casos eu estou contribuindo como militar ao SUBSEC. Então eu posso trazer tudo, porque eu vou estar contribuindo como militar ao SUBSEC. Então esse é o exemplo que eu posso trazer tudo. É o único exemplo que eu posso trazer tudo. Professor, e se eu estivesse contribuindo como professor do Estado? Você estava contribuindo para o SUBSEC? Tá. Só que você não está contribuindo como militar. Então a condição é no mínimo 25 anos de contribuição como militar ao SUBSEC. Professor, então não traga o tempo, professor? Traz, mas tem um limite. Já já a gente fala do tempo de contribuição não militar. A gente está no tempo de contribuição militar. Vamos lá. Também vai ser contado
como contribuição militar o tempo passado pelo militar estadual na reserva remunerada que for convocado para o exercício de funções militares na forma do artigo 185 desta lei. O artigo 185, na verdade, é um artigo que fala da convocação. O militar, quando é convocado, né, mediante a convocação do governador do estado, o tempo que ele estava lá na reserva remunerada, ele vai trazer para contar para a sua nova aposentadoria. Professor, não entendi. Você já está aposentado, vai ter nova aposentadoria. Essa nova aposentadoria pode ser diferente. Digamos que esse militar ele foi para a reserva remunerada proporcional, porque assumiu um cargo eletivo, ou porque passou mais de 2 anos em função de natureza ou interesse civil. Então ele foi para a reserva remunerada proporcional. Foi convidado pelo governador a retornar. Convocação voluntária. Não foi estado de guerra, não foi uma situação nenhuma. Ele pode se atrair com esse convite desde que o tempo que ele passou na reserva conte. Vamos lá tentar explicar aqui também no esquema. Vamos nós. Olha só. Digamos que o militar, com 15 anos de serviço, ele foi para a reserva remunerada proporcional. Ou porque assumiu o cargo eletivo, ou então porque ele passou mais de 2 anos consecutivos em função de natureza ou interesse militar. Então ele vai lá para a reserva remunerada e passa lá 4 anos. Digamos que foi um caso de mandato eletivo. Aí é convocado pelo governador a retornar para ativo. Aí ele vem e trabalha mais 6 anos após a convocação e retorna para a reserva remunerada. Qual é a vantagem que ele vai ter em retornar, pessoal? O tempo que ele passou na reserva remunerada, esse tempo que você está vendo aí no slide de 4 anos, vai contar para efeito na nova aposentadoria, respeitando as condições de convocação do artigo 185. Então, voltando para cá, o tempo que ele passou na reserva remunerada, esses 4 anos vão contar para efeito da nova aposentadoria, ou seja, ele vai ter 15, que já tinha antes, mais 4, mais 6. Então agora, quando ele se aposentar, o salário vai ser proporcional a 25 anos. Professor, se ele tivesse trabalhado mais 11 anos depois da convocação, ele ia ter salário integral. Veja só, 15, uns 4 que ele passou na reserva, com mais 11, ele ia ter agora 30 anos de contribuição, ia poder ter salário integral, proventos integrais. Você sabe, quando ele é convocado e volta para ativa, o único direito que ele não tem é o direito à promoção. Então não vai ser mais promovido, mas vai ter pelo menos a garantia de ter a aposentadoria no salário integral. Ok? Vamos lá para as demais situações. Última situação que a gente vai ter como tempo de contribuição militar vai ser a licença especial e férias não usufruídas contados em dobro até 15 de dezembro de 98. Olha a data limite, 15 de dezembro de 98. A gente tem que ter cuidado com isso aqui para não se confundir. Professor, como é que funciona essa situação? Vamos lá para o slide de novo para tentar explicar. Pessoal, digamos que o militar, durante toda a sua carreira, ele deixou de gozar férias ou licença especial. Infelizmente, hoje, não existe mais a licença especial. Mas o que era? Até 15 de dezembro de 98, o militar que completava, veja só, 10 anos de serviço, ele tinha direito a uma licença chamada licença especial, que era igual a 6 meses de descanso em casa, recebendo a sua remuneração. Essa LE não existe mais, mas repito, existia até 15 de dezembro de 98. Digamos que o militar está se aposentando agora, mas já tinha entrado na corporação, sei lá, em 85, por aí, e tinha direito a essa licença especial e não gozou. Na hora que ele for se aposentar, ele tem direito de descontar isso em dobro. Como assim, professor? Não tenho direito, não tenho a obrigação de trabalhar 30 anos, então eu vou ver. Em vez de trabalhar os 30 anos, eu vou descontar esses 6 meses, só que eu não vou descontar só os 6 meses, vou descontar os 6 meses em dobro. Ou seja, eu vou descontar 12 meses. Então eu vou descontar 1 ano da minha obrigação, vou ter que trabalhar só 29 anos. Então o período de licença especial não gozada, não usufruídas, vão ser computados em dobro. Da mesma forma as férias. Hoje, você vê lá o artigo 59, ele diz que você é obrigado a tirar férias. Mas até 15 de dezembro de 98 não era obrigado. Sei lá, o militar em toda a carreira, isso aconteceu muito. Digamos que o militar deixou de gozar nos seus 30 anos de serviço, deixou de gozar 12 meses de férias, 12 anos, ele não tirou férias. Então, na hora que for se aposentar, em vez de descontar só os 12 meses, vai descontar em dobro, vai descontar 2 anos, vai trabalhar só 28 anos, com mais esses 2 de férias não gozadas, ele tem direito de pedir
a sua reserva remunerada. Então, voltando ao nosso slide, a gente verifica licença especial e férias não usufruídas, contadas em dobro, até 15 de dezembro de 98. Então, essas são as situações de tempo de contribuição militar. A gente passa agora a falar do tempo de contribuição não militar. Veja só, tempo de contribuição não militar. Tem duas situações que a gente pode ver. Tempo de contribuição para o regime geral de previdência social, RGPS, e tempo de contribuição para os regimes próprios de previdência social, desde que não seja na qualidade de militar. Pessoal, é muito simples isso aqui. Se você não era militar antes de ingressar na corporação, você podia estar na iniciativa privada ou no serviço público, certo? Então, esse tempo que você passou na iniciativa privada ou no serviço público vão contar. Na iniciativa privada, você sabe que você contribui para o regime geral de previdência social, o famoso INSS, certo? Então, Instituto Nacional de Seguridade Social, se eu não me engano, é esse significado. Então, se você estava contribuindo para o regime geral de previdência social, o tempo que você passou contribuindo vai contar para efeito de sua aposentadoria sem nenhum problema, dentro dos limites que nós já falamos. Professor, mas antes de ser policial militar do Ceará, antes de ser bombeiro militar do Ceará, eu já era servidor público, já contribuía aqui na Prefeitura de Fortaleza, eu contribuía para o Instituto de Previdência do Município, IPM. Lá na Prefeitura de Beberibe, eu contribuía para o regime próprio da Prefeitura de Beberibe. Então, se você contribuía para esse regime próprio, também vai contar para a sua aposentadoria, para o seu tempo de contribuição, na qualidade de tempo não militar. Então, se a gente voltar aqui para o slide, a gente vai ver que a diferença é basicamente essa. O tempo de contribuição para o regime geral acontece quando você está lá na iniciativa privada, no serviço particular. Quando você está no serviço público, geralmente, você contribui para um regime próprio de previdência. Então, essa é a diferença básica da iniciativa particular ou privada do serviço público. Nas duas eu vou contar, só logicamente que não vai não vai contar tudo, né? Porque tem que limite, você tem que ter pelo menos, repito, 25 anos de contribuição como militar ou subsec. E aqui no segundo caso, o regime próprio, o próprio subsec é um regime próprio. Professor, eu era auxiliar administrativo do governo estadual do Ceará, então contribuía para o subsec. Mas você contribuía, não era como militar, então entra como tempo não militar, sem nenhum problema, e pode contar sim para a sua aposentadoria. Então esse é o tempo de contribuição. Espero que nós tenhamos esclarecido aí como é que funciona a questão da aposentadoria. Vamos passar para o slide seguinte. Pessoal, para concluir o nosso curso, para concluir todo o conteúdo, Código Disciplinar e Estatuto, a gente chega finalmente aqui nas disposições finais e transitórias do nosso Estatuto dos Militares Estaduais. Tem algumas informações importantes que a gente precisa passar para vocês, que estão sendo bastante cobradas em concurso. Uma delas é em relação às associações, né? Em virtude dos últimos movimentos paredistas e militares em todo o Brasil, as associações estão em evidência e pode muito bem cair uma questão na prova a respeito desse assunto. Professor, o militar pode se associar? Se associar, nenhum problema, ele não pode se sindicalizar. Militar estadual do Ceará ou qualquer outro estado, até o militar federal, ele é proibido de estar vinculado a sindicato e também de estar filiado a partido político. Nada impede, porém, que esse militar esteja associado a uma associação qualquer que não tenha caráter sindical, nem tampouco caráter político partidário. Então, o militar, ele vai poder se associar sem nenhum problema, desde que a associação ela não tenha um caráter político partidário, nem também um caráter sindical. Esse militar, por estar associado, ele não vai ser dispensado de suas funções, não, vai continuar exercendo suas funções. Professor, algum militar pode ser dispensado? O dirigente máximo da Associação de Cabos Soldados, de subtenentes, sargentos ou de oficiais, ele pode ser dispensado do exercício de suas funções na corporação para ficar na direção da entidade. Além do dirigente máximo, a cada 2.000 associados, nós vamos ter mais um militar dispensado das funções. Vamos para cá para tentar explicar o nosso esquema aqui. Então, vamos pegar um exemplo aqui, a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Ela tem cerca de, vamos por exemplo qualquer, digamos que ela tenha 2.000 associados. Então, vou ter o presidente, o dirigente máximo, como tem 2.000 mais
um membro. Professor, digamos que a Associação de Cabos Soldados, ela tem 4.000, opa, mais 2.000. Então a gente vai ter mais um membro dispensado do exercício de suas funções. Só que existe uma limitação. Para evitar a associação, se tiver 10.000, 20.000 membros, vai ter uma limitação da quantidade de membros que vai ser dispensado, senão vão se dispensar muitos militares e vai causar um prejuízo à corporação. Então, o dirigente máximo é liberado e mais um membro a cada 2.000 associados, desde que não ultrapasse o limite estabelecido no Estatuto. Então, voltando para nossas disposições finais, a gente já viu aí as associações, vimos que o militar é proibido de se filiar a partido político enquanto estiver no serviço ativo. Cuidado para não se confundir. O militar ativo, ele está proibido de se vincular, de se filiar a partido político. Professor, e o militar não pode se candidatar? Não, o militar ativo pode, pessoal, sem nenhum problema. O militar, ele é o único cidadão brasileiro que se candidata a um cargo eletivo sem estar filiado a um partido político. Ele utiliza ali a legenda durante o período de campanha, mas não está filiado. Se for eleito, ele vai para a reserva remunerada, e depois de ir para a reserva ele pode se filiar. Se não for eleito, ele volta a trabalhar normalmente, sem ter se vinculado ao partido. Então, repito, o militar ativo ele não pode estar filiado a partido político. A questão do adido já foi explicada aqui, pessoal. Adido é a mesma coisa que a disposição. Ou seja, o militar pertence a um quartel, está à disposição de outro quartel. Até anotamos um esquema. Vamos relembrar aqui. Aqui é o Corpo de Bombeiros, o militar do Estado do Ceará. Está aqui um quartel, está aqui outro, está aqui outro. E o militar que trabalha nesse quartel passa a exercer sua função. O militar que é classificado nessa unidade passa a exercer sua função em outra unidade temporariamente. Então ele vai ficar à disposição. Ele vai ficar adido. Perceba que não é uma coisa definitiva, porque se ele for transferido para outro quartel, aí ele passa a fazer parte do novo efetivo, do efetivo do novo quartel, melhor dizendo. Então se ele está só à disposição, ele está emprestado, ele está na condição de militar adido. Então esse é o conceito de adido, que inclusive já caiu em concurso. Vamos lá falar um pouquinho da equiparação de punições, né? Quando a gente fala aqui em equiparação de punições, é para efeito de comparar o atual Código Disciplinar com o Código Disciplinar que existia anteriormente. Veja só, para dois motivos a gente vai ter essa equiparação de punições: para efeito de cancelamento de sanções e para efeito de classificação de comportamento também do militar. O professor mesmo, em 2002, se eu não me engano, foi punido com a detenção. Se você procurar aí no Código Disciplinar atual, que é de 2003, não existe mais essa punição de detenção. Na minha época tinha outra punição chamada de prisão. Então o que eu preciso saber em relação a essa equiparação? Voltando para cá, essa equiparação fala o seguinte, que a detenção ela é equivalente para todos os efeitos, é equivalente, não é igual não, certo? Ela é equivalente à permanência disciplinar. Professor, o que isso significa? Significa que se você tem uma detenção nos seus assentamentos e quer cancelar essa detenção, qual é o prazo? É o mesmo prazo da permanência disciplinar, são 7 anos que você vai ter que esperar. Professor, e a prisão? A prisão, pessoal, é equivalente à custódia disciplinar. Então, se você quer cancelar essa prisão que está na sua ficha, você vai ter que aguardar 10 anos para poder solicitar o cancelamento dessa punição. Então, para efeito de cancelamento de sanções, também para efeito de classificação de comportamento. O militar tem lá na ficha dele uma prisão, tá? A mesma coisa de ter a custódia. O militar tem a detenção, a mesma coisa de ter a permanência disciplinar. Então, para esse efeito é que houve essa equiparação das sanções disciplinares. Mas não existe mais a detenção nem a prisão administrativa disciplinar, ok? Para concluir aqui o nosso estatuto, para concluir nossa aula, para concluir tudo, a lei diz, isso aqui também já foi matéria de questão da CESP, certo? Que matéria não regulada no Estatuto dos Militares Estaduais deve-se utilizar legislação subsidiária, ou seja, uma legislação do Exército Brasileiro. Professor, como é que isso funciona? Repito, só se não houver regulamentação do Estatuto. Professor, férias, tem no Estatuto? Tem, então esqueça o regulamento do Exército. Licenças, tem no Estatuto? Tem, então esqueça a legislação do Exército. Eu só vou utilizar a legislação do Exército
quando não existir uma legislação equivalente aqui na nossa corporação. Então, sempre que não existir uma legislação equivalente, é que nós vamos ter a utilização da legislação em vigor para o Exército Brasileiro. Como assim, professor? Se você procurar uma legislação que fale de continências, não existe essa legislação para os militares do Estado de Ceará. Então, eles utilizam o RCONT do Exército, Regulamento de Continências do Exército. Se você quiser saber como funciona o serviço da guarda do quartel, o serviço interno, não existe regulamentação também para os militares do Estado de Ceará. Então, eles utilizam o RISG, Regulamento Interno de Serviços Gerais do Exército Brasileiro. Então, isso que eu quero dizer. Quando não existir uma legislação que regulamente aquela situação no Estado de Ceará, eu vou utilizar a legislação aplicada para o Exército Brasileiro. Então, a gente conclui, como eu falei, o Estatuto, conclui nossas aulas aqui a respeito de legislação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Ceará. A gente encerra desejando aí boa sorte para os candidatos e pedindo bastante atenção na resolução das questões para que vocês possam alcançar o sucesso e serem aprovados no concurso tanto para soldado da PM, soldado dos bombeiros, oficial da PM e oficial dos bombeiros do Estado de Ceará. Muito obrigado e até a próxima.